muito profundo. Bom, é uma tentativa de contribuição para ajeitar aqui a bola. E pode ser outra abordagem também, gente. Outra questão que caso alguém queira falar. Não, eu não tenho propriamente uma coisa em particular para tentar assim, animar aqui. Em primeiro lugar, eu estou querendo dizer que eu estou num estado alterado da consciência aqui desde que eu entrei, um pouquinho, mas estou porque foram muitas informações. E eu digo, a maior parte das coisas que você falou eu tinha noções, mas o seu discurso sistematizou um conjunto enorme de noções que eu tinha até então, que tenho até então, e aí a minha cabeça começou a girar bastante, né? Então eu não tenho uma coisa especial, mas eu gostei particularmente, entre tantas coisas que eu gostei, como a sua fala nos convida a gente estar aqui, nesse ambiente, aqui e agora, mas abrir um pouco a cabeça e o coração para admitir que tem mais presenças aqui. Que a gente... Eu particularmente não sei absolutamente nada sobre como seria comunicar com essas presenças, mas que elas estão aqui de alguma forma também nessa comunhão, certo? Então, olhar a vida assim, né, e a gente trazer para o nosso cotidiano a ideia e a consciência de que espírito não é mal assombro, não é nada de extra, nem além, nem aquém, mas que de uma forma ou de outra faz parte de um mundo que também a nossa forma encarnada faz, né? Isso para mim, a gente trazer, eu fico imaginando numa época em que milhões de pessoas possam compartilhar dessa... Se eu dissesse verdade, talvez estivesse sendo dogmático, mas desse convite a olhar dessa forma as coisas. Então, isso realmente nos dá uma tranquilidade e uma expansão, né? Então, eu estou falando particularmente da minha experiência. Perguntas, eu tenho milhões. Uma que me vem quando você está falando nesse último momento da sua fala, né, dos espíritos, dessa convivência, dessa comunhão, desse entrelaçamento, dessa busca, dessa condição de que todos nós estamos caminhando, uns vão chegar mais cedo, outros mais tarde, numa nova condição, uma condição mais elevada, de mais consciência e integração com o universo. Porque se a gente pensar até nos grandes, como é que a gente pode dizer, não são lendas, os grandes mitos formadores, né, da humanidade, a gente pode até imaginar que os nossos antepassados de lá, de não sei quanto tempo, de quantos milhares, dezenas de milhares de anos, eles viviam mais essa comunhão. Eles não tinham, talvez, consciência, porque não faziam essa separação, esse fracionamento entre eu e o outro, eu e a realidade, né? Então, isso era vivido. Mas, de alguma forma, nós precisamos ser expulsos do Jardim do Éden para criar consciência sobre essa nossa condição e trabalhar todos os desdobramentos dos dons originais, né, que são inerentes ao espírito, né? Se a gente vê dessa forma, a gente está trabalhando e tomando consciência disso que nós somos. Mas então, mineral, vegetal, animal, talvez seja muito atrasado esse tipo de colocação que você estava falando aí, das terminologias, mas
Você estava falando dos espíritos numa condição que eles encarnam no ser humano, né? Mas se eu imaginar que Deus está em tudo, que a luz está em tudo, que a espiritualidade está em tudo, eu posso imaginar que antes de eu estar aqui na forma humana, eu poderia, esse espírito menos evoluído, num outro estágio de evolução, ele poderia ter experimentado outras vestimentas, outras roupagens. Essa é uma questão que eu não acho muito relevante, seria só para complementar. O mais relevante para mim é que nós participamos de uma coisa só, e que essa solidariedade, isso eu acho que ajuda a resgatar aquela experiência que as utopias do século XIX, né, nos colocavam. Caminhamos inevitavelmente para uma sociedade justa e igualitária, que isso ficou bastante prejudicado, não é? Com as experiências práticas e com os combates que até hoje martelam qualquer tentativa de sociedades justas e igualitárias, né? Mas isso eu acho que ajuda a resgatar essa experiência. E eu acho bom, é importante a gente ter essa perspectiva, sabe? Porque quando a gente vê esses filmes de Hollywood, as projeções de futuro e tal, é sempre no negativo, sempre que... Distopia. Né, as distopias todas. É bom a gente ter esse tipo de perspectiva. Bom, isso aqui era para provocar, viu, gente? Não era para ajudar a contribuir. Alguém quer falar logo ou deixa o Sérgio já comentar isso? Quando o pessoal vai esquentando, vai... Eu vou comentar, não é? Reforçando, né, a ideia de reencarnação, que não é, né? A gente está insistindo que não é uma invenção do Espiritismo, mas no Ocidente foi quem mais, em princípio, disseminou a ideia, mas estava presente em várias tradições já. Na visão espírita, a gente fala reencarnação, também podia falar palingenesia, não é? E também tem a expressão metempsicose, né? Que tem a ver com reencarnação. Na tradição oriental, em alguns setores, a gente pode reencarnar em vidas animais, né? Na visão espírita, não há retrocesso nesse sentido, porque assim, eu estou avançando do inconsciente para o consciente, do consciente para o superconsciente. E aqui eu estou chamando de superconsciente uma visão de integração com uma identidade, né, com individualidade, mas eu venci o princípio de individuação. Quando eu vou do inconsciente para o consciente, eu vou me descobrindo enquanto tal e eu caio na ilusão do ego. Pegando a tradição oriental, né, eu caio na ilusão do ego, então, na ilusão do ter, né, na ilusão do eu, nas ilusões do eu. E isso é combatido ostensivamente pelo hinduísmo e as tradições que vêm a seguir. Não é? Eu tenho que vencer o princípio de individuação para reaprender ou aprender. Agora, aí eu diria consciente, né? A sua fala, né? Eu era inconsciente, eu estava integrado, mas eu estava integrado sem clareza de que estava integrado. Eu avanço, e aí o curso das vidas sucessivas vão me desenvolver eu vou avançar na sensibilidade, eu vou avançar no sentimento, eu vou avançar na emoção, eu vou avançar no psiquismo, eu vou avançar no mental, eu vou avançar e aí eu me descubro eu. Quando eu me descubro eu crio uma série de ilusões. O orgulho é uma ilusão, o egoísmo é uma ilusão, a arrogância é uma ilusão, a vaidade é uma ilusão, uma série de ilusões do ego. E aí o que é que a tradição oriental vai dizer? Eu tenho que vencer as ilusões do ego. Porque primeiro que eu estou integrado com todas as coisas, segundo que nada é meu, não é? E aí a ideia de possessividade vai criando dificuldades de ser. E aí eu vou vencendo e superando o ego no amor e na dor, né? Cada um numa trajetória específica, porque nós somos singulares, e aí eu vou começar a me iluminar e entrar em determinados estágios, na tradição oriental, no nirvana, por exemplo, em que eu estou atingindo uma plenitude de avatar, e aí eu estou integrado, não é? Agora com clareza dessa integração.
com todas as coisas. Eu sou um espírito co-criador. Por isso que eu não vou encontrar numa tradição oriental uma ideia de um Deus transcendente. É por isso que eu posso dizer que o budismo é ateu. É ateu em que sentido? Que não tem um Deus fora, o Deus está dentro. Não é? Eu sou Deus sem a clareza de ser Deus. Mas aí a iluminação vai me mostrar, vai dar o sentido de ser, que é o meu modo de ser, que é o meu ser. Na visão espírita, esse processo é progressivo, embora eu queria eu queria refletir que não é linear. Então, aquelas utopias do século XIX, né, a visão teleológica do século XIX, que eu estou indo sempre para o melhor, que eu estou virando a página e eu estou virando totalmente a página, a gente sabe que não é. Né? A história está mostrando que a gente não vira a página simplesmente. Por quê? Olha, eu saí de Caim e Abel, usando a figura bíblica, né, a imagem bíblica. Eu saí de Caim e Abel. Caim matou Abel. Eu avancei tecnologicamente. Né? Caim matou Abel com um artefato grosseiro, vamos colocar uma pedra, por exemplo. Hoje as pessoas matam com artefatos tecnológicos, mas a evolução moral e espiritual não é igual à evolução intelectual, e o desenvolvimento tecnológico é embutido na evolução intelectual, no desenvolvimento econômico também. Então, assim, eu avanço num dos vetores da minha condição, mas eu não avanço necessariamente no mesmo tempo no outro. E aí, às vezes, é um descompasso entre a evolução moral e intelectual. E eu queria aqui fazer uma ressalva muito importante. Não confunda moral com moralismo. Né? Moralismo que a gente vê que é a lógica da hipocrisia, que Jesus combateu, não é? Ai de vós hipócritas. Jesus combateu ostensivamente a hipocrisia. O nome moderno para hipocrisia é moralismo. Né? O moralista é aquela figura que põe em problemas sociais, que transforma problemas sociais em problemas pessoais. Né? O problema social que levou você a essa situação é um problema que é seu, e trabalha sempre na ideia de punição, na ideia de coerção, na ideia de violência. A moral é outra coisa. A moral, ela reconhece o estatuto do outro e ela é incapaz de ser violenta com o outro. Ela vai tentar educar na sua concepção de educação. Então, assim, na visão espírita, existe um telos do espírito, do inconsciente para o consciente, do consciente para o integrado. Né? O integrado como uma realidade que se descobriu, né, na sua plenitude de luz, aquela ideia de Jesus, vós sois deuses. Né? Então, na visão espírita, todos nós somos anjos. Né? Um dia todos nós seremos anjos. Deus nos criou para a angelitude. Então, para nós, a ideia de Cristo, e Jesus representa a ideia de Cristo, e a gente até entende quando alguém associa Jesus a Deus, que Jesus, na visão espírita, é uma entidade espírita, é uma criatura, que conseguiu, né, que está num estágio de espiritualidade, de tal plenitude que ele se identifica com o próprio plano e a mente divina. Então ele é um espírito que cria e cocria, a gente entende e até compreende, né, os dogmas que associam Jesus a Deus. Né? Na visão espírita, Jesus é filho de Deus. Isso não o torna menor absolutamente, não é porque Jesus manifesta a Deus em sua plenitude. Tanto que algumas pessoas, na visão espírita, confundem Jesus com Deus. Mas para a visão espírita, que tem a ver com a tradição oriental, né, que o próprio Jesus denuncia e denuncia, vós sois deuses, brilha a vossa luz, vós podeis fazer muito mais do que eu faço. Jesus diz quem nós somos. Não é? Jesus está lá nos evangelhos que conseguiram sobreviver. Existiam muitos outros evangelhos que nós nunca conhecemos, evangelhos que começaram a aparecer nesse século que passou, mas nesses evangelhos que a gente conhece, neles, apesar de todas as interpolações, né, de todas as inclusões e as retiradas textuais, porque é uma história muito longa, não é, da questão do texto, mesmo nesses evangelhos, né, nos canônicos que nós conhecemos, vamos ouvir Jesus dizendo lá, vós sois deuses, brilha a vossa luz, vós podeis muito mais do que eu, a tua fé te curou, quer dizer, dizendo o potencial de divindade que nós temos. Tem um pensador proto-medieval, que eu gosto muito dele, Scoto Eriúgena. Scoto Eriúgena, lá no século VIII,
quando há um novo renascimento, um renascimento na cristandade, que é o mundo carolíngio, a Idade Média está, né, começando a ter outras fases, a escoterosia diz algumas coisas, e eu gosto muito da teologia de Eriúgena, que é uma teologia do cristianismo e que é antes do protestantismo, não é? Século IX DC. Ele diz que toda criatura é uma iluminação. Toda criatura. Porque Deus, ele se manifesta na luz. Deus é luz e a manifestação de Deus é luz. Ele não confunde a gente com Deus. Deus é da ordem não criatural. Nós somos da ordem criatural, né? Mas nós somos luz, porque somos manifestação da luz. Então, quando ele coloca isso, aquilo ali, a gente compreende que essa luz vai se expandindo, né? Um dia eu estou brilhando feito vagalume, né? No outro dia eu vou acender a luzinha como a chama de uma vela. No outro dia eu vou ser aquela luzinha do candeeiro. No outro dia uma luzinha intensiva. No outro dia uma luz solar. Então, o que é o espírito crístico é a luz solar. Jesus, nessa visão analógica e simbólica, Jesus é uma luz solar. Então, Jesus representaria nesse sentido Deus. A ideia disso é muito interessante, até na própria filosofia, né? Quando Platão vai falar da ideia de bem, ele faz a analogia com o sol. Quando a gente pensa em Deus, a gente pensa nesse sol. Jesus é esse sol. Jesus é Deus, mas eu também sou. Isso parece uma heresia, né? Em algumas tradições. Eu sou Deus porque eu manifesto Deus. É claro que eu sou criatura e Deus é criador. Então, tem uma diferença ontológica aí. Mas eu manifesto Deus. A visão espírita, isso é progressivo. Mas isso não é linear e isso não é igual em mim mesmo. Tá certo? Então eu desenvolvo faculdades do coração, desenvolvo faculdades da mente e não é do mesmo tempo e às vezes eu me atrapalho aqui, me atrapalho ali, mas eu estou num curso de adiantamento. Então, para a visão espírita não há retrocesso, eu não vou voltar ao mundo animal, no sentido não hominal, porque o homem é um animal, mas no sentido de animal que a gente chama de irracional, né? Que até hoje é uma classificação meio equivocada, né? Tem animais aí que estão pensando melhor do que nós, né? Mas não há retrocesso nesse sentido. Eu até queria fazer um acréscimo aqui. A visão espírita, ela traz uma perspectiva que às vezes até no próprio meio espírita há alguns equívocos. Quando a gente fala em avanço, a gente fala numa luz mais forte, usando essa analogia, numa luz mais forte, numa luz que brilha mais. E aí algumas pessoas pensam que é uma luz para ser diferente de outra luz. Mas assim, se Jesus é a luz mais forte que brilhou e que brilha entre nós, Jesus diz assim, olha, eu venho vos servir. Quer dizer, o maior, na visão de espiritualidade, é aquele que serve. Então eu colocaria uma expressão meio estranha, né? A ideia de mérito espiritual é um mérito de inclusão. Quanto mais amor, quer dizer, quanto mais iluminado eu sou, mais inclusivo eu sou. Quanto mais grandioso eu sou em termos espiritual, mais eu sirvo, né? Jesus diz: o maior tem que ser o menor, não é? Então, quanto mais santo, nessa tradição teológica que a gente vive, quanto mais santidade eu tenho, mais compromisso eu tenho com o meu próximo. Mais integração eu tenho com o meu próximo, mais indiferenciação eu tenho com ele, embora entre mim e ele haja uma grande diferença em termos de intensidade de luz e de amorosidade. Quer dizer, é uma conquista inclusiva, sempre inclusiva, quer dizer, sempre dando a mão. Por isso que a gente fala numa solidariedade universal. Todos os espíritos, de fato, santos ou santificados, ou que atingiram a beatitude, né, e que, no caso da tradição eclesiástica da igreja, se transformaram em personagens da iconografia, não é? Ou nas tradições, todos aqueles que atingiram patamares de alta espiritualidade, os avatares, os mahatmas, né, os santos, todos eles, quanto mais santidade, mais integração, mais reconhecimento de entrelaçamento com os outros. Quer dizer, menos discriminadores, menos excludentes, não é? Menos egoístas. Então veja,
numa ideia de espiritualidade, o mérito quer dizer a conquista, é uma conquista que sempre se compromete com quem vem atrás, com quem está de lado. Quer dizer, sempre algo que cresce para levantar, né? Que aprende ou que vivencia a sua grandiosidade no servir, né? No estar junto, no ser benfeitor, né? No compartilhar o que se tem, o que se sabe. Quer dizer, não é egóico. Não é? A santidade, ela não é egóica. Né? Santa Teresinha de Lisieux, no século XIX, ela dizia, quem se eleva toda a humanidade. Né? Então, essas comunhões certo. Que existem, né, no mundo comum. Pronto, exatamente isso. Eu não sei se eu fui claro, quer dizer, não sei se tocou nas suas questões. Assim, você traz a ideia de que a identidade do espírito é minha. Então, né, eu desencarnando, eu perdendo essa roupa, essa minha identidade vai comigo. E como é que fica a relação com o karma? Né? Porque, assim, se eu tenho essa identidade, mas se eu tenho alguma, né, possibilidade de ir fazendo algumas melhorias nessa minha identidade, eu também levo, né? Leva. Só que eu não tenho essa memória, não é isso? Então, como é que fica essa relação com o karma? Porque, inclusive, você traz essa ideia desse novo espírito, o espiritualismo, né? Que era o nome que se chamava, né? E aí, como é que fica? Renovador. Como é que fica isso? Veja que a palavra Dharma e Karma, né, são palavras da tradição oriental, não é? Dharma é a lei, o Karma é o modo como eu lido com a lei, não é? E só há karma quando há intenção, não é? Então, o peso do karma é associado à intenção mais consciente e menos consciente. Então, assim, um evento no universo em que não houve uma ação intencional, não tem karma nem gera karma. Do mesmo modo que numa vida, no mundo que a gente chama de primitivo, né? Lá na nossa ancestralidade, né? O hominídeo, que ele está saindo da caverna, que está saindo da floresta, que está tendo um tipo de interação, que tem mais violência associada à natureza, o tipo de relação de sobrevivência ali, uma morte que ocorre, né, em função de uma disputa do fogo ou de uma disputa de uma fêmea, etc. O karma ali do assassinato não é igual ao karma do assassinato hoje que eu faço de modo premeditado. Né? Eu quero dizer o seguinte, a gente vai ver no próprio debate do direito, né? O crime doloso, ao crime culposo. Então, assim, karma, eu estou primeiro dando essa conotação aí, né? Karma tem a ver com as contas do destino criadas por mim mesmo. Quer dizer, karma é um tipo de modo que eu tenho. Karma é uma conta que eu desenvolvo no próprio processo de autodesenvolvimento, que supõe outros, que eu pratico no mundo. Né? Então, que tem a ver com o que a gente colhe, a gente planta. Sobre a questão da memória, aí eu vou falar um pouco da questão da memória, não é? Virgílio, na Eneida, a memória é uma questão muito importante na história da filosofia. Platão disse logo lá atrás que é aprender a recordar, não é? E às vezes é preciso lembrar, mas às vezes também é preciso esquecer. Existe a arte da lembrança, que é chamada mnemotécnica, não é? Não tem a mnemotécnica, que é a arte de lembrar. E existe a arte do esquecimento. Eu nem sempre tenho a obrigação de lembrar, que é chamada letotécnica. Então, no livro Eneida, Virgílio fala de Anquises, que é um personagem, do pai Anquises. E a pessoa está reencarnando, está lá presente na Eneida de Virgílio, né? E aí ele diz assim, então, pai Anquises, como é bom a gente mergulhar no longo rio do esquecimento para poder recomeçar. O rio de esquecimento tem a ver com o líquido amniótico. Quer dizer, eu mergulho na barriga da minha futura mamãe, eu dou uma esquecida para recomeçar. Quer dizer, o esquecer é terapêutico.
é existencialmente razoável. Eu esqueço alguma... Agora, esquecer não é apagar, né? E esquecer não é deixar de ter. O próprio planejamento dessa vida vai trazer elementos resultantes das minhas escolhas, quer dizer, elementos de karma. Onde eu estou, com quem eu estou, o que está acontecendo comigo, tem elementos de karma, que tem a ver com a lei de causalidade, causa e efeito. Quem colhe planta, né? A gente colhe o que a gente planta. Mas o esquecimento tem um efeito terapêutico. Então eu queria colocar uma imagem, que eu gosto muito de usar essa imagem, não é? O mergulho do espírito na carne me parece, numa visão analógica, com o mergulho de um mergulhador no oceano. Eu estou falando agora de vibração, tá? O espírito é uma vibração em tal velocidade. O corpo, ele tem outra vibração. O corpo, né, não tem a agilidade, a motilidade de uma coisa etérica. Quer dizer, a gente vai ver o próprio comportamento dos gases, né? Os gases, eles têm um tipo de flexibilidade no espaço, de manifestação e de expansão, que um líquido não tem e que um sólido também não tem. Então, assim, o espírito está numa vibração e ele vai mergulhar a minha analogia é essa, né? No oceano da carne, tá bom? E aí, é um mergulho em águas profundas, é um mergulho na carne. Para mergulhar em águas profundas, ele vai ter que colocar um escafandro, tá? Eu estou chamando aqui escafandro de corpo. O corpo é o meu escafandro. E eu vou mergulhar em águas profundas. Bem, quando o mergulhador vai para águas profundas, as águas da carne, as águas da encarnação, o que é que acontece com a cabeça dele? Ele está mudando de experiência atmosférica, não é isso? Existe uma pressão, né, brutal, né, sobre o corpo dele e o escafandro está protegendo. Mas o que é que acontece com ele lá embaixo? Ele não tem momentos de desmaio, de tontura, ele não pensa mais lentamente. Então o que acontece com o espírito? Quando a gente reencarna, a velocidade de processamento de dados, a velocidade de processamento da minha experiência psíquica, ela sofre uma desaceleração, ela é freada em função da condição vibratória. Eu estou num ambiente mais restrito de expansão, tá? E algumas coisas entram numa dinâmica psíquica de latência ou esquecimento, está lá no baú da sua memória profunda. Então, não vai ser apagado o que eu sou, né? Mas nesse mergulho, nessa vibração desacelerada, tá certo? Eu não vou conseguir dar conta de tudo que eu sou, de tudo que eu fiz, de tudo que eu tenho como patrimônio, tá certo? Agora eu vou ter flash, e alguns conseguem ver de vez em quando o que estava acontecendo antes. Mas agora águas passadas não movem moinho, não é? Eu vou tentar recomeçar. Eu vou recomeçar com quem? Vou recomeçar com muita gente da minha afinidade, com muita gente da minha desafinidade, e de repente, o que eu sou em termos de caráter, o que eu sou em termos de experiência espiritual, intelectual construída, isso vai vir à tona, mas não vai vir à tona assim, de modo diferenciado, pontual, com registro de João ou de Maria, não é? Então, esquecer aí é algo muito terapêutico. Veja, eu já tenho dificuldade enorme de viver com meus dramas, com meus traumas, com os meus recalques dessa vida. Imagina se eu for viver com toda a minha história espiritual. Vai ser muito difícil. Como eu tenho dificuldade de perdoar quem está agora junto de mim, aí se eu descobrir que quem está do lado de quem está junto de mim também fez isso, então eu posso criar um inferno, né, para avançar. E então é uma medida biológica, é uma medida, quer dizer, o corpo desacelera essa mente profunda, é uma medida biológica, é uma medida psicológica, é uma medida existencial que faz parte, né, dessa nova chance, dessa nova oportunidade. Eu estou reconstruindo e eu não preciso de todo o material, inclusive, que eu destruí, né, para avançar. Então, o esquecimento é uma bênção. É chamada letotécnica. Temístocles, ele não queria lembrar, ele queria esquecer. Temístocles é aquele general grego que fez coisas maravilhosas para Atenas, mas que depois, para variar, não é, foi tratado com muita ingratidão. Então, Simônides queria ensinar a arte da memória. O escritor Simônides. Temístocles dizia, eu não quero estar lembrando, eu quero esquecer. Por isso que Nietzsche dizia, bem-aventurados os que esquecem. Nietzsche,
não é? Porque a gente é tão dado a mágoa, a ressentimento, ainda no nosso princípio de individuação, né? na nossa lógica egóica, a gente se prende tanto à mágoa, à decepção, né? A gente se prende mais à mágoa e à decepção do que outras coisas que as pessoas fazem, né? Então é muito legal esquecer. Aí Nietzsche dizia, bem-aventurados os que esquecem. Porque se a gente esquece, o peso é menor. Né? Então, assim, é uma espécie de estratégia de Deus na própria economia da realidade material, na própria economia da ordem criatural, que a gente esqueça para avançar, porque o peso fica menor. Já é muito pesado, né? Imagina se a gente fosse carregar todos os apetrechos e as histórias que a gente tem colecionado aí. Então é muito estratégico esquecer. É muito saudável esquecer para avançar. Agora, por favor, tem coisa que a gente tem dever de lembrar, não é? Então não estou negando, não. Tem coisa que a gente tem dever de lembrar, para não repetir o erro, não é? E às vezes a história tem esse papel, né? Quando eu quero esquecer, a história diz, lembra para não repetir o erro. Eu não estou falando disso, né? Estou falando de, olha, eu não preciso fazer uma regressão de memória. A regressão de memória, inclusive, só devia ser feita em medidas terapêuticas, né? Porque a maioria das pessoas querem fazer regressão de memória para afirmar, para que se afirme aquilo que elas acreditam que foram príncipes, princesas, duques, duquesas, reis, rainhas, não é? Sábios. A gente quer, veja, novamente a vaidade e o ego, né? A gente só devia fazer regressão de memória em medidas, tem situações, tem traumas, tem dramas que a gente vive, que tortura o nosso psiquismo, que são dramas de outras existências. Não dá para essa existência resolver. Então existe a chamada terapia TVP, né? Terapia de regressão de memória. Mas só em medidas terapêuticas. Mais ou menos naquilo que eu faço hoje, eu tenho ideia de quem eu fui ontem. Né? Eu me conhecendo um pouquinho hoje, não fica tão difícil eu identificar quem eu fui ontem. Né? E um dia eu vou lembrar, quando eu estiver mais distensionado dessa pressão do corpo físico, então eu não imediatamente, não é? Em alguns casos, veja, ninguém nasce do mesmo jeito e ninguém morre do mesmo jeito. Toda morte é singular. Então o nível de consciência no despertar para outra realidade da vida não é igual para nenhum de nós. Né? Mas quanto mais lucidez eu tenho, mais eu reaprendo, redescubro quem eu fui. Mais rápido. Porque eu tenho condições de suportar. Tem gente que não suporta o equívoco que cometeu agora, não tem gente assim, né? Que cria um nível de remorso tão intenso em relação a um equívoco que cometeu. Eu não estou dizendo nem que tipo de erro que a gente desenvolveu, que não consegue se libertar dele. Imagina se não foi somente um equívoco, foram 50 equívocos. Então tem gente que não vai sair do lugar, né? É uma espécie de ducha de água friíssima, não é? Então esquecer é muito saudável, tá? Eu não tenho que estar lembrando sempre, algumas coisas eu tenho que lembrar, mas esquecer é uma estratégia biológica, psíquica e espiritual fundamental para a gente ir para frente e para o alto, né? Ir para frente e para o alto. É por isso que lá Virgílio, na Eneida, ele diz, então, Pai Anquises, que coisa maravilhosa é esquecer. Né? Então, quando a gente mergulha no líquido amniótico, que é o início, né, do nosso retorno, não é, na carne, a gente começa a esquecer. Tá? Agora, as potencialidades não. As potencialidades que a gente tem, não. Quer dizer, eu sou uma pessoa amorosa, eu não vou esquecer que sou uma pessoa amorosa. Eu só não vou lembrar exatamente de quem eu amei, porque eu vou continuar sendo amorosa e mais amorosa. Agora, pode ser que quem eu amei passe pelo meu caminho, e aí vai ter uma química, né? Vai ter uma coisa vibrando aí. Esse aí parece amor à primeira vista. Então, amor à primeira vista muitas vezes tem a ver com isso. Mas hoje em dia é mais o quê? Uma à primeira vista, é mais, às vezes, ingenuidade e precipitação, porque todo mundo que aparece é amor à primeira vista, né? Então não vamos misturar muito isso aí, tá? Mas a gente vai se identificando. E olha, outra coisa importante é o seguinte, o karma não tem a ver com uma coisa mecânica, né? Vamos supor que o meu karma supõe uma morte dolorosa, tá? Essa morte dolorosa não significa, eu matei com arma de fogo, eu vou morrer com arma de fogo. Não é? Eu fiz uma crueldade X e eu vou sofrer uma crueldade X. Não é assim, tá certo? Porque existe o karma individual e o karma coletivo. Eu fiz você se danar na vida, se dar mal na vida. Eu vou renascer com você, tá certo? Porque tem que ser com você. Não.
Não tem que ser com você. Se você está melhor que eu, você não tem que passar pelo karma de me suportar de novo. Só se for muito amor. Pode ser com outra pessoa que tem o mesmo nível de espiritualidade que você. Então, assim, eu estou trabalhando não de modo mecânico, eu estou trabalhando de modo sistêmico. Nós estamos aqui na mesma faixa vibratória de amorosidade, de entendimento das coisas da vida. Então, pode ser que a minha experiência de amorosidade com outras pessoas tenha se dado e essas outras pessoas estejam num lugar que eu não tenho condições de estar, elas estão em outro lugar, numa situação muito mais melhorada que a minha, mas eu estou vivendo meu karma, porque eu estou com pessoas que têm a ver com o meu circuito de condição kármica, tá certo? Então, assim, não é ipsiliter, eu matei com faca, eu vou morrer com faca, eu fiz isso com fulano, eu vou sofrer na mesma medida daquilo que eu fiz. É por isso que está lá Pedro, lá naquela carta, quando ele diz assim, a plenitude do amor cobre milhões de pecados. Quer dizer, o amor pode queimar karma. A bondade pode queimar karma. Quer dizer, a gente pode diminuir karma. Karma não é uma coisa assim, eu devo X e vou pagar exatamente X. O amor, crime e castigo, não é uma coisa mecânica, tá certo? Karma é uma coisa dinâmica. Então, assim, eu tenho karma para essa vida que é X. E aí eu posso, por vários tipos de procedimento, vencer isso sem ter que sofrer mecanicamente uma consequência exatamente igual àquilo que eu fiz. Não é assim. Agora, se eu vou ter uma morte dolorosa, por várias razões, a necessidade kármica que eu tenho, ela pode vir de muitos meios. Não tem que ser exatamente pelo meio, né, em o qual eu me envolvi com esse karma pesado, difícil e sofrido. E a gente trabalha em margem, né, de condição kármica e não de modo tão mecânico e estreito, né? É importante isso. Eu gostei muito dessa sua... Eu percebi que você fez um esforço, embora esse esforço também na naturalidade sua, né, de apresentar essa compreensão espírita de uma forma bem alargada realmente, não é? Pegando elementos das ciências, das humanidades, né? Isso é muito bom mesmo, porque eu também acho assim que todas essas questões das tradições espirituais não deixa de ser, como você também falou na sua fala, né? São questões de linguagem e de cultura, não é? Então, o modo como a gente fala da nossa realidade, do mundo à nossa volta, né? Estou plenamente também congruente, assim, convergente com o seu pensamento. Exatamente, eu acho exatamente isso. Estamos na espiritualidade, a espiritualidade não está lá, né? Também tem vários aspectos de várias tradições que falam isso, quando Jesus diz: o reino de Deus está entre vós, né? Não fique procurando lá fora, né? Está aqui, né? Então seria uma outra forma de dizer isso, né? Então, digamos assim, e gostei com essa preocupação alargada para que a gente não crie mais divisões, né? Que a gente entenda que eu posso estar falando uma linguagem diferente, mas não é importante, quer dizer, a linguagem é importante, sem dúvida, para me comunicar com os que possam entender também assim, mas ela não é ontológica, não é? Ela não é para dizer o que a realidade é em si, não é? Lembra aqui agora da tradição que eu tenho mais proximidade, a figura do Buda na roda da vida e fora da roda da vida, ele apontando para a lua, não é? Quer dizer, o Buda aparece não para apontar para ele mesmo, mas para dizer: olha, é a lua lá, não confunda meu dedo com a lua, não é? O dedo do Buda é a linguagem, mas ele está apontando para a lua. É importante você ver aquilo lá, não é? Então, assim, tudo isso eu acho que converge também esse sentido de que a gente perceba esse mundo tudo comum, não é? Então me lembra que duas frases, uma do próprio Buda Sakyamuni, né, a sua última
frase antes de morrer, né, de passar, ele dizer: eu não vim, eu não vou, né? Então, exatamente a ideia de que, quer dizer, não tem nenhum lugar de onde eu vim que não seja esse próprio lugar, não é? E também não tem nenhum outro lugar que eu vou que não seja já isso que está aqui, né? Um pouco exatamente isso que você acabou de falar, sentido de espiritualidade plenamente está aí, não é? Tem uma outra frase do Jack Kornfield, também um mestre budista contemporâneo, né? Ele diz assim: o que é iluminação? Outra palavra que muita gente fala: o que é iluminação? Aí ele bota numa linguagem, eu gosto que ele bota numa linguagem bem simples. Iluminação é a familiaridade com todas as coisas, né? Com todos os fenômenos. Você alcançar a familiaridade, né? Quer dizer, você não exatamente, né? Não dizer isso aqui é diferente. Olha, então vamos matar, vamos. Ou isso aqui precisa ser destruído porque é diferente. Não, né? Quer dizer, por que a gente destrói tanto o meio ambiente, né? Porque no fundo a gente não reconhece isso como nós também. Aquilo, e aí é bom essa coisa da vibração, tudo mais. Aquilo é vibração, como eu também sou vibração. Tudo é vibração, tudo é energia, tudo vem de uma matriz comum, né? Tudo surge de uma mesma matriz e volta para ela, né? Quer dizer, tem só padrões diferentes, mas a essência é a mesma, né? Se a gente tiver esse entendimento, aí a gente não vai detonar, não vai. Então, e por fim, o último aspecto que eu estou querendo salientar nisso também para a nossa dimensão política. Eu acho que, né, eu acho que um dos problemas nossos da crise política, não só brasileira, mas mundial que a gente vive, é uma crise essencialmente espiritual, né? Então, assim, o nível de ignorância muito grande, né? De que aí eu não posso eu não posso deixar de ver o que é diferente de mim como um inimigo a ser aniquilado, como alguém ou algo ou qualquer coisa que represente isso que precise ser destruído, né? Então, nesse sentido, eu acho muito bom esse livro que está vindo aí, né, sobre a Lula e a espiritualidade e tudo mais. Uma das coisas que eu acho que a esquerda precisa aprender também nisso, não é? De um lado, esse aspecto que você falou de acreditar que tudo sempre só pode ir para frente e não pode retroceder também, né? Isso é muito importante. E essa outra questão que eu acho que é a necessidade dessa familiarização também com o que existe internamente a mim, né? Então, tá muita gente feliz aí com eu, inclusive, com a saída de Lula da prisão, né? Tenho certeza que você também. Mas é importante também notar algumas palavras dele, né? Ele diz: fiz um grande trabalho lá para não odiar ninguém. Isso não significa que ele vai esquecer. Ele diz exatamente isso, né? Ele diz: não me peça para ter paciência com o Moro, com o Dallagnol, mas quer dizer, agora eu não quero odiar essas pessoas, né? Então é uma outra forma de estar no mundo, até com aqueles que praticam pela sua ignorância grandes injustiças, não é? Aliás, também coisa não é nova, em palavras de Jesus, um profeta, né? O reino de Deus sofre violência, né? Quer dizer, isso não é uma coisa nova, é muito antigo, né? E qualquer pessoa que, eu acho que por um longo tempo, né, que procurar ter familiaridade com todos os seres e todas as coisas, irá sofrer violência. Porque só não irá sofrer quando todas as pessoas tiverem mais ou menos um entendimento aproximado a isso, né? Enquanto eu achar que eu sou branquinho, aí sou melhor do que um negrinho, né? E aí, portanto, o negrinho tem que viver numa situação. Então, aí é o nível de ignorância das pessoas, né, que realmente não reconhece não tem a condição de acolher tudo que lhe é familiar. Então, assim, finalizando, eu
gostei muito dessa forma como você apresentou a tradição espírita. Foi quase como se fosse assim uma apresentação renovada do Livro dos Espíritos, não é? Eu me senti bastante contemplado e agradecido por esse momento.